Nesse vídeo, vamos continuar trabalhando o conceito de transformação de escalas termométricas, mas agora de um jeito mais abstrato, um exercício bem legal para a gente testar o nosso entendimento de verdade. Então, bora lá? Olá, humano, professor Marquinhos aqui. Na aula de hoje, vamos ver o segundo exercício do livro Os Fundamentos da Física, volume 2. Então, caso esse seja o seu primeiro vídeo, saiba que estamos resolvendo todos os livros da coleção Os Fundamentos da Física. Volume 1, da mecânica, hidrostática. Volume 2 aqui, ótica, termodinâmica. Volume 3, eletrostática, eletrodinâmica, física moderna. Então, se você tem interesse por esses assuntos, se você está estudando para o vestibular, considere se inscrever no canal e acompanhar as playlists que estão aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, esse exercício, ele fala pra gente que temos duas escalas, ou melhor, dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Uma informação importante que ele nos dá pra gente é que ambos os termômetros possuem a mesma indicação em módulo, porém com sinais diferentes. O que isso significa? Que independente da temperatura que é o que a gente vai encontrar, uma tem um sinal oposto da outra. Então, por exemplo, se é 100 graus Celsius, em Fahrenheit é menos 100 graus. Ok? Essa é a lógica e a gente precisa determinar que temperatura é essa. Podemos fazer um esboço para ajudar na resolução. Por exemplo, aqui eu teria então uma escala em graus Celsius e aqui esse é o nosso termômetro na escala Fahrenheit. O que estamos buscando é essa temperatura aqui, que a gente vai chamar de TC, de temperatura em graus Celsius, e a temperatura em grau Fahrenheit. Queremos uma temperatura onde elas são iguais. O exercício falou pra gente que uma tem um sinal diferente da outra, apesar de serem iguais. Ou seja, essa temperatura em Fahrenheit, que eu vou chamar de TF, ela é igual à temperatura em Celsius, só que com o sinal trocado. Então, aqui eu vou escolher essa configuração porque geralmente a temperatura em Fahrenheit é maior, tá? Porque a escala dela é maior, geralmente possui um valor mais alto do que em relação à temperatura em graus Celsius. Mas você poderia tranquilamente falar que TC, né, a temperatura em graus Celsius, é igual a menos TF. Não ia mudar muita coisa. Para isso, precisamos então criar uma relação entre essas duas escalas de temperatura. E a gente já fez isso, né? Se você está acompanhando aqui as aulas, na aula passada, eu recomendo muito que você assista, porque lá eu dei uma introdução e mostrei de forma mais aprofundada de onde vem essa equação que a gente vai usar agora e do porquê e como que se constrói essas escalas termométricas. É muito importante que você assista depois de ver esse vídeo aqui. Vai estar na descrição e nos cards. Então, a relação que a gente tem é daquela equação de conversão, onde a gente tem a temperatura em graus Celsius dividido por 5, e tudo isso é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Então, se você não conhece essa equação, assiste o vídeo anterior, que lá eu mostro direitinho como que ela foi encontrada. O segredo aqui, né, seria a gente perceber que podemos, então, trocar uma das temperaturas por causa dessa relação que a gente criou aqui em cima. Então, podemos falar que o TF é a mesma coisa que menos TC, dessa forma aqui. Em vez de colocar TF, a gente coloca menos TC, que é a temperatura em graus Celsius, menos 32 dividido por 9. Agora, a gente tem só uma variável, que é TC, e podemos encontrar ela. Aqui precisamos tomar cuidado com um leve detalhe. Eu já vi algumas pessoas querendo passar esse menos TC assim, né? Porque, tá subtraindo, passa para lá somando. Mas a gente não pode fazer isso porque tudo isso aqui, ó, é na verdade uma fração. Aquilo lá não é uma soma, tá? Isso aqui, na verdade, é menos TC dividido por 9. Então, caso você queira passar para lá, você tem que multiplicar esse 9 também, já que está dividindo daqui, né? Estamos fazendo operações inversas. Aí, para passar para lá, a gente teria que, no caso, fazer 9 vezes TC, ok? Mas vamos fazer aqui o passo a passo de uma forma mais tranquila. O que eu vou fazer é tirar esses denominadores primeiro, né? Então, eu vou fazer a operação inversa dos dois lados
passando esses números multiplicando, né? Ou seja, o 5 passa para lá multiplicando e o 9 passa para cá também multiplicando. Fazer aqui do ladinho, teríamos então 9 vezes o TC igual a 5 vezes menos TC menos 32. Eram os valores que já estavam ali do lado da equação. Então aqui nos resta 9TC dividido. A gente faz a distributiva, né? 5 vezes o primeiro termo, depois o segundo termo. 5 vezes menos TC é menos 5TC. E 5 vezes menos 32, a gente faz aqui em cima. Ó. 32 vezes 5. 5 vezes 2 é 10. Dá 0, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Então dá menos 160. Agora a gente junta tudo que é TC de um lado, né? Então fica 9TC. Tá negativo aqui, né? Ó, a gente passa para cá, então, somando, mais 5TC. Tudo isso igual a menos 160. 9TC mais 5TC dá 14TC. Tudo isso igual a menos 160. Agora dividimos, né, os dois lados da equação por 14 para isolar o TC. E aí teremos 160 dividido por 14. Vamos fazer lá em cima também, ó. 160 dividido por 14. Então, 1 vezes 14 para 16 sobra 2. 2 não divide, abaixa o 0, dá 20. 20 dividido por 14 também é 1, né? 1 vezes 14 para 20 sobra 6. 6 já não divide 14 e também não tem mais nenhum número para abaixar. Então, a gente coloca vírgula e acrescenta o 0. Então, agora temos 60. 60 dividido por 14, ó, se fosse 15, seria 4 vezes, né? Então, como 14 é bem próximo de 15, também vai ser 4. Então, 4 vezes 14, 2 vezes 14 é 28, e 2 vezes 28 é 56. 56 para 60, sobra 4, né? Novamente aqui, 4 não dá para dividir, não precisa colocar mais vírgula, só acrescenta o 0. Então, 40 dividido por 14. Como o 60 dividido por 14 deu 4, 40 é bem abaixo de 60, então provavelmente aqui vai ser 2, né? Já que 3 vezes 14 dá 42, então passa, né? Vamos usar o 2, que dá 28, para 40, resta 2. Aí aqui a conta pode ser infinita, tá? Podemos colocar o 120 aqui e continuar fazendo, mas como o exercício não passou nenhuma informação para a gente sobre a precisão, sobre o número de algarismo significativo, não dá para a gente fazer uma análise aqui de quantas casas depois da vírgula vamos precisar. Então eu vou parar aqui em 2 casas, porque geralmente é o valor comum que a gente tem para a temperatura, né? Muito difícil você falar, nossa, hoje está 32,742 graus. No máximo, a gente vai usar 2 casas depois da vírgula. Então deu 11,42, né? Sinal de negativo, menos 11,42. Se você quiser, né, como a gente sabe que aqui a conta continua, podemos fazer um arredondamento aqui para 43 graus Celsius. Então, como a gente tinha aquela relação lá no início, olha, se a gente substituir nessa equaçãozinha verde que temos, a temperatura em Fahrenheit ficaria menos a temperatura do grau Celsius. Então, menos com menos daria mais 11,43 graus Fahrenheit. E isso está coerente com o nosso resultado. Olha, temos o mesmo resultado em módulo, igual o exercício falou, com sinais diferentes. E aí, fez sentido? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula.